Olá! Vou apresentar agora uma ideia que pode revolucionar a sua empresa. A lógica do círculo virtuoso. Se você usá-la na sua empresa, prepare-se, ela nunca mais será a mesma. Bom, primeiro vamos para a definição do que é um círculo virtuoso. Vamos fazer uma contraposição com o círculo vicioso. O círculo vicioso é uma sequência de acontecimentos ruins que desencadeiam outros. A grosso modo, um exemplo seria: as pessoas são mal instruídas para votar porque a educação não é boa. A educação não é boa porque as pessoas não sabem votar. Já o círculo virtuoso é uma expressão que vem sendo bastante utilizada para designar um círculo de acontecimentos positivos. E é dele que vamos começar a falar agora e mostrar como você pode criar círculos positivos para a sua empresa. Veja que eu usei a palavra criar, porque é isso mesmo. É você quem cria os círculos positivos. O sujeito mora num sítio próximo a uma cidade pequena, cruzada por uma estrada de grande fluxo de carros e com vários restaurantes ao longo, de grande e pequeno porte. Ele resolve criar codornas para vender o ovo para esses restaurantes. Dá uma estudada no mercado e vê que tem vários fornecedores na região que já criam codorna e vendem o ovo. Você sabe o quanto é difícil desbancar concorrentes já estabelecidos. Para isso, ele entrou com a lógica do círculo virtuoso para competir. Vamos lá que a história é boa e define claramente o conceito. Primeiro ele viu como os concorrentes operavam. Eles compravam a ração, alimentavam as codornas, que colocavam os ovos. Eles pegavam os ovos e vendiam. Ovos quebrados eram descartados e os dejetos, ou seja, o cocô da codorna, eram recolhidos e jogados fora. Olhando essa operação, ele resolve começar já criando o círculo virtuoso. Comprou as codornas e, em vez de comprar a ração pronta, comprava ela bruta, mais barata, e peletizava, isto é, prensava. Assim, ele já conseguia começar com um custo um pouco menor e vender mais barato. Em seguida, aproveitou o esterco como adubo e começou a plantar o capim, que viraria ração, o que gerou uma diminuição de custo adicional de 18%. Daí ele comprou uma máquina de descascar ovo e começou a entregar o ovo descascado, o que facilitava para os restaurantes. A casca que sobrava virava adubo de primeira qualidade. Antes da casca e dos dejetos virarem adubo, ele tirava o gás, que se transformava em energia, para abastecer a caldeira que climatizava o ambiente. O excedente de energia ainda era vendido para a cooperativa de eletrificação. Os ovos quebrados, que nos concorrentes eram jogados fora, na produção dele eram utilizados para fazer doces que eram vendidos para os mesmos restaurantes que compravam os ovos. Massa leva ovo, então eles começaram a fabricar massas e pães e vender para os mesmos restaurantes. Como eles precisavam dar um choque térmico nos doces, precisavam de gelo. Já que eles tinham energia gratuita gerada a partir da casca dos ovos e dos dejetos das codornas, montaram uma pequena fábrica de gelo para dar o choque térmico nos doces. O excedente da produção de gelo passou a ser vendido para os bares e restaurantes da região. No final da operação, eles vendiam mais de 10 mil ovos descascados por dia, tinham uma fábrica de gelo, uma de doces e uma panificadora que vendia as massas e os pães. O resultado é que ficaram ricos e os concorrentes quebraram, infelizmente. A implantação da lógica do círculo virtuoso não é para quebrar os concorrentes, é primeiro para sobreviver. Se eles forem espertos, te imitam, senão vão quebrar, infelizmente, mesmo. Uma boa notícia. Você notou uma coisa importantíssima nesse processo? O custo fixo, que antes era alocado a apenas um processo gerador de receita, passou a ser diluído por vários. Com custo fixo menor em relação à receita total, a competitividade é maior. Além do que, as crises têm impacto menor nas empresas que têm custo fixo baixo. O que tem a ver as codornas com a Apple? Apple, um caso exemplar de retroalimentação. A Apple é um caso perfeito da teoria do círculo virtuoso. Vamos lá. iPod. Já existiam vários tocadores de MP3 no mercado antes deles lançarem o iPod. Então, por que ele deu certo? Porque eles utilizaram o círculo virtuoso. Antes de lançar o iPod, eles lançaram o iTunes,
e revolucionaram o mercado de música. Com o iTunes, era possível comprar músicas legalmente e baratas na internet e ouvir somente nos computadores Apple. Com isso, passaram a ser o maior canal de vendas de música do mundo. Pela lógica do círculo virtuoso, o que a empresa tem que se perguntar? Fora do computador, onde mais a música é ouvida? Em aparelhos móveis capazes de reproduzir arquivo MP3? E o que eles eram craques em fazer? Computadores. Quem faz computadores tem know-how para fazer um tocador de MP3. Então lançaram o seu próprio aparelho. O resultado todos conhecem: milhões de iPods vendidos. Quanto mais iPods, mais músicas vendidas. E quanto mais músicas vendidas, mais iPods vendidos. iPhone. Depois disso, em cima da plataforma do iPod, criaram o iPhone. E o que eles fizeram? Utilizaram novamente o círculo virtuoso. Desenvolveram uma plataforma para os desenvolvedores criarem aplicativos para serem utilizados no iPhone, ficando com uma fatia bem gorda da venda. O cliente compra o iPhone, depois compra aplicativos e um alimenta o outro. Quanto mais iPhones são vendidos, mais os desenvolvedores criam novos aplicativos, mais a Apple vende e mais dinheiro recebe. iPad. E depois, o que eles fizeram? Criaram um iPad, que é um iPhone grande para competir com os computadores pessoais. O Google está usando essa mesma lógica para a plataforma Android e está conseguindo resultados extraordinários. A diferença é que na Apple, por ser um sistema fechado, o cliente acaba ficando preso à marca e ao círculo virtuoso que eles criaram. Da Apple para o restaurante. Vamos ver outro exemplo: o restaurante. Restaurantes têm margem muito apertada de uma maneira geral. O custo de insumos é alto, o aluguel é caríssimo, tem manutenção o tempo todo e uma quantidade grande de funcionários. Como aumentar a margem sem aumentar o fluxo de pessoas, que muitas vezes já está no limite? Um dono de restaurante deu uma solução bem original e interessante. Se o restaurante vive cheio, é porque as pessoas gostam da comida. A outra coisa é que hoje em dia as pessoas têm como hobby cozinhar. Então ele juntou o fato das pessoas gostarem da comida dele com o hobby da culinária e começou a vender kits de receitas variadas para os clientes cozinharem em casa. Quer fazer um arroz de pato para 2 pessoas, por exemplo? Ele vende o kit com 2 peitos de pato in natura, caldo pronto, o arroz in natura porcionado para 2 pessoas e os temperos necessários. A pessoa só tem que chegar em casa e cozinhar seguindo a receita impressa que acompanha o kit. Foi um sucesso enorme que se espalhou no boca a boca para não clientes que passaram a ir até o restaurante comprar os kits de receitas. O resultado é que os kits aumentaram ainda mais os fãs do restaurante e ele acabou tendo que abrir outro. No final, o restaurante vende mais kits, que atrai novos clientes para o restaurante, e aí vende mais kits, e assim vai. Do restaurante para uma empresa de educação. Vamos ver outro caso de círculo virtuoso. Uma grande empresa de educação decide substituir o material de apoio aos alunos de impresso para eletrônico. Contrata uma equipe nova e cria e-books com texto, áudio, desenhos, fotos e imagens, tudo de maneira dinâmica e interativa, onde os alunos podiam ler, fazer exercícios e simulações. O resultado ficou tão bom que eles decidiram descolar a equipe e criar uma nova empresa, criando entre as duas um vínculo de cliente-fornecedor para poder dar fôlego e sustentação à nova operação, numa típica ação de mãe alimentando filhote. Eles também usaram aqui a regra otimização elevada ao custo marginal, já que o investimento maior já tinha sido realizado. Eles decidiram criar uma empresa independente para poder ter agilidade e não entrar na burocracia de uma empresa grande. Essa nova empresa partiu para o mercado para oferecer o serviço de criação de material de apoio eletrônico a todas as empresas de educação à distância e para as empresas que têm universidades corporativas internas, que já são milhares no Brasil. O resultado está sendo um sucesso. Menos de um ano depois, venderam 30% da empresa para um fundo de investimento por R$3 milhões. Por que essa operação é um círculo virtuoso? Porque além da nova empresa continuar fornecendo serviço para a empresa-mãe, ela gera novas receitas para o grupo.
Essa lógica pode ser usada em qualquer negócio ou processo. Vamos ver outro exemplo real, só que agora num processo do negócio. Use em processos também. Vendas. O foco da empresa era vender por e-mail marketing. Os e-mails marketing, além da própria venda, acabavam gerando fluxo de visitas no site e, com isso, vendas adicionais. A lógica do círculo virtuoso que mostramos no exemplo anterior é a otimização dos insumos ou processos com investimento pequeno. Melhor dizendo, otimização elevada com custo marginal. Então, o que deve fazer a empresa nesse caso para otimizar a base de clientes trazida pelo e-mail marketing e pelo site e criar um círculo virtuoso? Bom, o que ela fez foi criar uma equipe de telemarketing ativo de vendas. Se o cliente ficava 2 meses sem comprar, recebia um telefonema da equipe que apresentava produtos que ele não tinha e com isso começava uma nova negociação. O resultado é que o telemarketing aumentou em 50% as vendas da empresa. Além do telemarketing, a empresa começou a enviar um folder mensalmente para todos os clientes, comunicando o lançamento de um novo produto. Mais 20% de aumento nas vendas, tendo um custo marginal para esse incremento. O círculo virtuoso fica assim. O e-mail marketing gera vendas, que alimenta as vendas no site, e os dois juntos alimentam a venda do telemarketing e dos folders. Essa é a ideia do círculo virtuoso, um processo alimentando o outro. O resultado é que a empresa tem mais clientes, com mais clientes tem mais lucro, lança mais produtos novos, que geram mais vendas, que geram mais lucro, que geram mais produtos novos, que geram mais vendas. Não confunda, porque o tombo pode ser alto. Não faça dessa lógica uma dor de cabeça. O círculo virtuoso é uma otimização elevada com custo marginal e não pode ser feito em cima de promessa. Ike Batista quebrou por causa disso. Na promessa de encontrar petróleo, montou toda uma estrutura virtuosa com portos, estaleiro, minerador, etc., tudo girando em cima da promessa de achar petróleo. Se tivesse achado, teria dado certo. Como não achou, entrou num círculo vicioso, um efeito dominó que derrubou tudo em menos de um ano. O círculo virtuoso tem que ser montado sobre algo concreto, que já existe. Não se esqueça disso. Primeiro teve que ter o computador, para depois ter a internet, e aí o Google, o Facebook, a Amazon. Existe uma sequência lógica que não pode ser subvertida. E não esqueça também que o custo para a otimização tem que ser marginal. Promete não esquecer? Então repete o que eu acabei de dizer. Isso mesmo. O custo para a otimização tem que ser marginal. Se o concorrente não te imitar, perde a briga. No círculo virtuoso, se o concorrente não aderir a esse modelo, não consegue competir. Ele não vai conseguir vender ovo de codorna mais barato, ou vai ficar para trás no exemplo de vendas, ou não vai conseguir ter o volume de vendas e a margem de lucro da Apple, por exemplo. O poder da ideia da lógica da otimização elevada com custo marginal. Não sei se você observou, mas nos exemplos dados tem uma lógica interessantíssima que pode ser usada aumentando significativamente a competitividade da sua empresa. É a ideia da otimização dos recursos disponíveis e que já estão pagos, quer você utilize ou não. E por que é parecido? Porque ele respeita a regra da otimização elevada com custo marginal. Eu não me conformo com a subutilização do tempo e do espaço que as empresas desperdiçam. Por isso que acredito nessas ideias. Quem usou magistralmente essa técnica foram as redes de postos de gasolina com as suas lojas de conveniência. Os postos usavam pouco da sua área disponível e aí ficava aquele deserto de cimento. Se o cliente já ia ao local para abastecer, ver água e óleo, por que não aproveitar e vender mais para esses clientes? Assim nasceram as lojas de conveniência. No mesmo espaço, subiram lojas, demarcaram o estacionamento e voilá! Milhões de faturamento, onde antes era cimento. Usamos aqui na nossa empresa. Quando começamos a empresa há 18 anos atrás, não tínhamos dinheiro para pagar a produção dos vídeos, que é uma coisa cara. O que fizemos? Procuramos uma produtora e propusemos o seguinte: quando você tiver tempo livre no estúdio e na ilha de edição, você grava para mim e fica com 10% da receita. A produtora, com custo marginal,
conseguia gravar os vídeos. Os 10% a longo prazo davam mais dinheiro do que se ela cobrasse à vista, mas era a maneira que podíamos pagar. Resultado: isso que nasceu de uma otimização de tempo e espaço dos recursos da produtora parceira perdura até hoje. O que eles faturam com a gente paga todo o seu custo fixo. Isso sem sair uma vírgula do negócio deles, que é produzir vídeos. Não vou dizer que só se dá mal quem quer, porque são muitas as variáveis do negócio. Mas grande parte das empresas podia fazer muito mais do que faz, otimizando tempo, espaço ou criando círculos virtuosos. O picadinho de hoje é o bife de ontem e a almôndega de amanhã. Não jogue nada fora. Crie alguma coisa em cima. Se tem tempo livre, faça parcerias que viabilizem a ideia de um parceiro e ganhe em cima. Tem espaço livre, aproveite. A JBS, empresa brasileira, é a maior produtora de proteína animal do mundo. O que eles pensaram? Se na venda de carne bovina sobra o couro, então vamos processar e vender couro. Hoje são a maior produtora de couros do mundo, processando mais de 83 mil peles por dia. Se você tem um restaurante e os clientes elogiam o seu molho chimichurri, comece a vender para os clientes numa garrafinha artesanal. É custo marginal, já que a cozinha está ali, os cozinheiros, a luz, o aluguel, quer você faça alguma coisa ou não, o que facilita se tornar uma linha lucrativa rapidamente. Gostam do seu risoto de pato? Venda para ele um kit com o caldo, o pato, o arroz e os demais ingredientes já proporcionados para ele fazer em casa. O Bazar, um ótimo restaurante do Rio de Janeiro, fez isso e está com seus molhos sendo comercializados nos supermercados e empórios. Sua fábrica de roupa gera muitos retalhos, lance uma linha casa com almofadas, fronhas e jogo americano só de retalhos. Sua empresa é de tecnologia. Você gerou uma plataforma de gestão de vídeos com um poderoso back-end, ou seja, sistema de gerenciamento de clientes. Adapte e ofereça para gerenciamento de músicas. A MoviePix fez isso gastando algumas horas de trabalho para fazer os ajustes na plataforma e os DJs estão adorando, já que agora podem customizar o seu trabalho facilmente para vários clientes e cobrar de cada cliente individualmente. Sua gráfica gera sobra de papel. Faça blocos bem estilosos e venda. A única coisa que não pode é ficar igual a porteiro de edifício, que fica o dia inteiro olhando para o nada, num total desperdício de tempo. Aqui vale lembrar dos nossos tempos de escola. Lembra da lei de Lavoisier, que dizia que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Esse é um dos princípios da ideia do círculo virtuoso. Core Business. Uma coisa importante a frisar é que em nenhum dos exemplos a empresa foge do seu core business, ou seja, do foco do seu negócio. Não é ter uma empresa de tecnologia e aproveitar o tempo para vender seguros. Também não estamos falando de aproveitar oportunidades dentro do negócio, não. Estamos falando de otimizar os recursos com custo marginal. E o exemplo das codornas fecha bem o que queremos dizer. Fique dentro do seu setor. Entrar no salão para dançar. Gosto muito de dizer que você só vai receber um convite para dançar se for para a festa e entrar no salão. Lembra do restaurante Bazar, que fez molhos aproveitando todo o seu know-how e infraestrutura? Pois é, podia ter dado errado. Mas hoje eles estão tanto em supermercados e até em empórios de cidades de veraneio. Só deu certo porque eles levaram os seus molhos para o salão e os supermercados e empórios viram e chamaram para dançar. Estamos chegando ao fim. Mostramos vários exemplos de como algumas empresas utilizam a ideia do círculo virtuoso e da otimização elevada dos recursos com custos marginais. Espero que aproveitem e tenham sucesso!